Bom dia! Aqui nós estamos em mais um dia desse propósito em que o Senhor irá nos ajudar, nos edificar, nos levantar na presença dEle. Esse é o propósito, que venhamos cuidar, que venhamos orar, que venhamos ser edificados e fortalecidos e principalmente que não magoemos as pessoas que estão à nossa volta. E o Senhor irá cumprir o propósito do nosso jejum, da nossa oração. Que fiquemos firmes nele, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, ó Pai. Deus, perdoa-nos, Pai. Perdoa os nossos erros, nossas falhas, nossos momentos de fraqueza. Oh Deus, só o Senhor é santo. Só o Senhor é forte e poderoso. Só o Senhor quem pode nos ajudar e nos capacitar. É por isso que viemos à Tua presença, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Santo de Israel. Ajuda-nos, Senhor. Capacita-nos, Pai. Fortaleça-nos na Tua presença, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Hoje nós vamos continuar aqui no livro de João, o capítulo é o 15. Hoje nós vamos ler o verso 4. E ele vai dizer para nós: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. O Senhor nesta manhã diz para mim e para você que se nós não estivermos nele, nós não podemos dar frutos. Porque uma vara que não está na videira, ela não dá fruto. E uma vara que está na videira, mas ela está seca, também não dá fruto. Então o propósito da minha vida, o propósito da sua vida é dar frutos. E a maneira que nós temos de dar frutos é cuidar com as nossas palavras, cuidar com o que nós estamos dizendo para os nossos familiares, para aqueles que estão próximos a nós. Eu e você precisamos abençoar, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que você abençoar, abençoado será. E tudo aquilo que você amaldiçoar, amaldiçoado será. A Bíblia também diz que as nossas palavras, elas têm muito poder. Inclusive nelas está o poder da vida e da morte. Muitas vezes você pode matar uma pessoa fisicamente com as palavras, mas também matar pessoas espiritualmente com as palavras. Quantas são as pessoas que estão vivas, mas estão mortas? Elas não creem mais em Deus, porque ouviram alguma coisa de alguém e aquelas palavras soaram negativamente, de uma forma tão forte que o que ouviu perdeu a fé, deixou de crer. Não acredita mais na existência de Deus, no poder de Deus, não crê mais, não tem fé. E Jesus, ele ensina para mim, ele ensina para você sem fé. É impossível agradar a Deus, porque para eu me aproximar de Deus, eu preciso crer que Ele existe, que Ele é galardoador, que Ele vai me recompensar pelo fato de eu estar me aproximando dEle. Esse não pode ser o alvo da minha aproximação, recompensa, porque isso chama barganha. E Deus, Ele não gosta de barganha. Mas Ele diz que quando eu e você nos esforçamos para se aproximar dEle, porque Jesus, ele relata, ele diz claramente, a porta é pequena, o caminho é apertado e são poucos que irão passar. São poucos que irão querer atravessar nesse caminho que é pequeno, que você vai ter que ter renúncia, que você vai ter que abrir mão de você.
para servir a Cristo. E servir a Cristo é servir pessoas, é perdoar pessoas, é amar as pessoas independente da cor, da raça, da religião, da condição financeira, independente da situação da pessoa, qual é o cargo que ela tem ou não. Amar não é escolher quem que vai amar. Temos que amar igualmente, como Jesus nos amou. Ele morreu por mim, ele morreu por você e foi por amor. Ele morreu pelo nosso presidente, assim também como ele morreu por aquele andarilho de rua, por aquela criança que está lá passando necessidade nas ruas. Eu preciso amar a todos, igualmente. Então é por isso que o Senhor, ele diz, está em mim e eu em vós. Quando Deus, ele está em mim e eu estou nele, eu vou sentir a dor do outro. E isso chama empatia. Quando eu sinto a dor do outro, eu vou buscar em Deus uma solução. O que eu posso fazer dentro das minhas condições para ajudar o outro e se demonstrar Deus em você. Aí ele continua e aí ele diz, como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Eu, olhando no meu natural para uma pessoa, eu olhando no meu natural a qualquer tipo de situação, não vai promover nenhum tipo de reação da minha parte. Porque a minha natureza é má. Mas a natureza de Deus, ela é boa. E é ela que tem que aparecer na minha vida. Aí por isso o Senhor, ele diz, como a vara de si mesmo, ela não pode dar frutos. Se eu não estiver ligado em Jesus, se Jesus não estiver ligado em mim, eu não vou dar frutos. Aí ele continua e diz, não se estiver, estiver em mim, não pode dar frutos, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Entenda que eu preciso estar em Deus, mas Deus também precisa estar em mim. Não basta somente eu conhecer a Deus. Deus também precisa me conhecer. E para que Ele me conheça, eu preciso obedecê-lo. Obedecer aos mandamentos dEle, obedecer aos estatutos dEle, obedecer à palavra dEle. Não adianta eu conhecer a Deus e Deus não me conhecer. É a mesma coisa, eu sei quem é o presidente da República do meu país, deste país. Eu sei quem é o presidente da República deste país. Mas ele sabe quem sou eu? Não. Eu nunca me apresentei a ele. Eu nunca cheguei na presença dele para dizer algo, para falar algo, para pedir algo. Muitos de nós, às vezes estamos desta maneira. Conhecemos a Deus, mas muitos não são conhecidos de Deus. Se o seu nome chegar na presença de Deus, Ele sabe quem é você. Você pode dizer, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Sim. Mas eu estou dizendo, se você busca a Deus, se você faz a vontade dEle, se você está andando pela porta, entrando pela porta que é estreita e que o caminho é apertado e que ali você vai ter que deixar os seus desejos, as suas vontades, o seu querer para segui-lo e para servi-lo. Quando eu e você formos apresentados a Deus, nós precisamos que Ele nos conheça. E conhecendo-os, para que Ele nos conheça, nós precisamos obedecer a palavra dEle. E Ele diz que de nós mesmos, nós não damos frutos. Só damos frutos se estivermos ligados nele. Vamos nos ligar em Deus, nos aproximar dEle, se achegar na presença dEle, ter uma rotina de constante jejum, oração, e
principalmente de leitura da palavra. O Senhor está nos convidando a se aproximar dele, a se arrepender daquilo que já fizemos de errado. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não se preocupe com o que já passou, porque nem ele vai se lembrar mais quando você pedir perdão. Porque ele te perdoa e ele esquece tudo o que passou. Receba essa palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida, através dela, no nome de Jesus. Oh, soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai, Tu és santo, maravilhoso, digno de honra, digno de glória, de louvor e de toda adoração, oh Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigado pela oportunidade de mais um dia de crescimento na Tua presença. Deus, sabemos que tudo aquilo que o Senhor nos diz para o nosso crescimento, para que possamos nos aproximar cada dia mais do Senhor. Oh Deus, obrigada, Senhor. Obrigado por se importar comigo. Obrigado por confiar em mim. Obrigada, Senhor, por confiar em cada um dos Teus filhos, oh Pai. Obrigado por manter a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, ó Deus. Ainda que ninguém queira, Pai, eu confesso ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por mais este dia que se inicia, a qual eu viverei observando as palavras e sem murmurar, Pai, mas agradecendo muito ao Senhor, Deus, por mais este dia, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero falar para você que gostou desse vídeo. Compartilhe ele com mais alguém. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele. E que possamos juntos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.